Uma outra questão dentro disso tudo é que a criança vive uma sensação de abandono. O cantinho do pensamento, como eu disse antes, ele é um espaço, uma cadeira, um banquinho que você coloca a criança isolada para que ela pense naquilo que ela fez. O fato de você pegar uma criança e isolar num cantinho traz para a criança uma sensação de abandono, traz para a criança uma sensação de que ela não está sendo aceita, de que ela não está sendo amada. Ninguém se sente amado, aceito, querido quando está sendo castigado. Se a gente está brincando, você comete um erro e eu tiro você da brincadeira, eu excluo você da brincadeira, a sensação que você vive é sim de abandono, é sim de exclusão. Nossa, me excluíram, eu não pertenço ao grupo, sendo que a espécie humana tem necessidade de pertencer ao grupo. Esse impacto do abandono, esse impacto da rejeição no cérebro, ele é processado como uma dor física. Existem pesquisas que descobriram que a parte do cérebro que processa a rejeição é a mesma parte que processa a dor física. Para o ser humano ser rejeitado, ser excluído, é como sentir dor no corpo mesmo. Então, quando você exclui uma criança, você está expondo essa criança a todas essas sensações, a todas essas emoções de dor. É claro que a criança não vai pensar racionalmente, nossa, isso está doendo em mim, porque também é muito complexo para o pensamento dela, mas ela vai sentir. A gente não está falando das coisas que a criança vai pensar, eu estou falando das coisas que a criança vai sentir. Ela se sente abandonada, ela se sente excluída, ela se sente diminuída, ela se sente deixada de lado, ela sente isso, ela vivencia isso. Entendeu? E isso faz mal para a autoestima da criança, faz mal para a confiança da criança, faz mal para o desenvolvimento da criança. A criança passa a ter medo de errar. Ninguém erra de propósito, ninguém erra porque quer, ninguém acorda de manhã ansioso para cometer um erro. A gente erra sem querer, a criança também erra sem querer. Se ela bateu no irmão dela, ela só bateu porque provavelmente ela ficou chateada, ficou brava com o irmão e ela não tinha controle das próprias emoções, ela não tinha ferramenta para lidar com as próprias emoções e ela descarregou aquilo batendo no irmão. É claro que bater no irmão é errado, não estou dizendo que não. O que eu estou dizendo é que a criança fez isso porque ela não sabia o que fazer com o que ela estava sentindo. A criança sente raiva, a criança fica frustrada e aí ela não sabe o que fazer e ela acaba descarregando de forma primitiva. E agindo de forma primitiva, ela foi e bateu no irmão. Mas ela não fez isso de propósito, ela não fez isso porque ela é uma criança ruim, ela não fez isso porque ela quer ficar de castigo, ela não fez isso porque ela não gosta do irmão, ela fez isso porque ela sentiu uma coisa, não sabia como lidar com o que ela estava sentindo e descarregou daquela forma. Só que a criança não erra de propósito, ela não fez isso querendo fazer isso, ela fez isso porque não sabia como lidar com aquilo. Então, se eu cometo um erro sem querer e você me exclui, e a consequência disso, o meu castigo por ter cometido um erro sem querer é ser abandonado, é claro que abandonado é uma palavra muito forte, mas ser excluído, ser rejeitado ali no cantinho, eu passo a ter medo de errar, porque eu não erro de propósito, eu não quero ficar ali no cantinho, eu não quero ser rejeitado dessa forma. E se eu não quero ser rejeitado dessa forma, eu vou passar a ter medo de cometer erro. Só que como é que eu vou passar a ter medo de cometer erro se eu sou uma criança, se eu estou em desenvolvimento e se eu preciso errar para aprender? Eu não nasci sabendo, eu ainda sou uma criança, eu ainda estou aprendendo, o que significa que eu vou errar muito na minha vida. Como é que eu vou ter medo de errar então? Como é que eu vou criar na criança uma relação de que ela tenha medo de errar, porque ela tem medo da punição que vai vir disso, porque ela se sente abandonada, se sente rejeitada quando ela comete qualquer erro. Fora que isso não dá ferramenta para a criança de como lidar com os sentimentos dela. Se ela bateu no irmão porque estava brava com ele, o que eu tenho que fazer por essa criança é dar ferramentas para ela lidar com o sentimento da raiva. Quando eu estou com raiva, eu faço o quê? O que eu faço com isso que eu estou sentindo? A gente não consegue impedir a criança de sentir raiva, a gente consegue orientar a raiva da criança. Então a gente precisa dar essas ferramentas para a criança. Não adianta colocar num cantinho do pensamento, você não está dando ferramenta para ela do que fazer com aquele sentimento, você só está criando na criança a sensação de que ela foi excluída, e a sensação de que ela foi excluída passa a criar na criança uma sensação de medo de errar. Eu não posso errar de jeito nenhum, porque se eu errar, a minha mãe vai me excluir, vai me colocar ali no cantinho, eu vou ser rejeitado, ainda que por alguns minutos, mas eu vou ser rejeitado, eu vou ter a experiência de sentir dor com isso.